gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gessé Diniz e sejam bem-vindos para mais um vídeo do Dicas do Jess. Gente, é sério, o número de casos de pessoas contaminadas pelo Covid-19 está aumentando de forma brutal e por enquanto não há indícios de que isso será controlado. Então, por favor, fiquem em casa. E é por causa desse caos que eu decidi trazer para vocês um vídeo sobre a peste negra, uma das piores, se não a pior, praga de todos os tempos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo informativo, deixe seu like e inscreva-se aqui embaixo no canal. Assim eu vou saber que você gosta desse tipo de vídeo e poderei trazer mais vídeos assim para o canal. Você provavelmente já viu essa máscara em algum ponto da sua vida. Talvez você pense que ela é de algum filme de terror, ou provavelmente que ela veio da Deep Web, mas sinto informar que ela é real, e que durante um período a humanidade realmente precisou usá-la. A primeira epidemia de peste negra aconteceu no antigo Império Bizantino, entre 541 e 543. Ela atingiu parte do continente africano e asiático, e foi chamada de Praga de Justiniano, em homenagem ao imperador Justiniano, que governava o Império Bizantino naquela época. A peste negra apareceu na Ásia em meados de 1300 e acabou chegando à Europa em outubro de 1343. Vários mercadores europeus importavam e exportavam mercadorias da China e Índia usando navios, e nessa época a doença já existia nesses países. Naquela época, os porões dos navios eram infestados de ratos, que por sua vez eram infestados de pulgas, e eram eles, ratos e pulgas, responsáveis por transmitir a doença, causada pela bactéria Yersinia pestis. Aqueles navegadores não sabiam, mas ali começava um verdadeiro inferno na Terra, um dos maiores pesadelos que o mundo já enfrentou. E vale lembrar algo sobre a Idade Média. Naquela época, o mundo estava muito longe de ser como era hoje. Não tinha saneamento básico, não tinha água limpa o tempo todo. Havia lixo espalhado por todos os lugares, e com essa falta de higiene, era muito mais fácil de a doença se espalhar. Por ter tanto lixo espalhado, algumas pessoas criavam porcos, para que os animais pudessem comer o lixo. Então, como vocês podem imaginar, o lugar beirava a podridão. Afinal, aquele era um ambiente perfeito para os ratos se espalharem, e foi exatamente o que aconteceu. Nos anos seguintes, a peste negra matou mais de 20 milhões de pessoas na Europa. 20 milhões! Já imaginou 20 milhões de pessoas morrendo por causa de uma doença em apenas alguns anos? Pois foi exatamente o que aconteceu. Na época, 20 milhões de pessoas representava 1/3 do continente europeu, ou seja, 1/3 de toda a Europa morreu por causa da peste negra. Uma a cada 3 pessoas era abraçada pela morte, que chegava entre 3 a 5 dias após a pessoa ter contraído a doença. Mas o verdadeiro auge da doença aconteceu em apenas 3 anos. Entre 1347 e 1350, acredita-se que tenham morrido entre 30 milhões e 50 milhões de pessoas no continente. E não pense que esse número é o total de mortes. Esses possíveis 50 milhões foram só nesses 3 anos, sem contar as mortes dos anos anteriores a 1347. Como tinha muita gente morrendo ao mesmo tempo, não demorou até que houvessem vários corpos espalhados por todos os lugares. E as pessoas sobreviventes eram obrigadas a andar entre esses corpos como se nada tivesse acontecido. A doença tinha esse nome devido às feridas e grandes manchas negras que apareciam na pele das pessoas infectadas. Ela também causava um grande inchaço na pele, e esses inchaços eram conhecidos como bubões. Além disso, os infectados também tinham febre alta, dores de cabeça, moleza, calafrios e perca de apetite. Naquela época, na Idade Média, ainda era a Igreja Católica quem tomava conta do continente. Então eles diziam que aquilo tudo era penitência divina. Então, todos que estivessem contaminados eram massacrados. Alguns até mesmo culparam os judeus por aquilo estar acontecendo. Foi por causa disso que os judeus, os que sobreviveram, fugiram para a Polônia. E durante muitos anos, o país teve a maior comunidade judaica do mundo. Com tantos corpos em decomposição espalhados, muita gente começou a acreditar que o responsável por espalhar a doença era o miasma, que nada mais é do que o mau cheiro de algo podre. Funcionários públicos foram contratados para cuidar dos doentes e contabilizar os corpos, e ficaram conhecidos como médicos da peste. Sim, eram os médicos da peste que usavam essa máscara que vocês tanto conhecem. A máscara era de madeira, possuía olhos de vidro e tinha um bico comprido, como o de um pássaro. Os médicos também utilizavam chapéu, botas, luvas e um casaco comprido. No bico da máscara, 2 pequenos furos, grandes apenas o bastante para que ninguém sufocasse. O interior do bico era forrado com plantas cheirosas, já que eles acreditavam que era o mau cheiro que espalhava a doença.
Mas, diferente do que muitos pensam, essa máscara não foi usada no século XIV, mas somente por volta de 1630, no século XVII. Sim, a peste negra acabou voltando e dizimando várias cidades, em períodos diferentes, mas nada tão forte quanto o surto do século XIV. Como a população acreditava que a doença se espalhava por causa do cheiro ruim, todo mundo começou a trabalhar em um sistema de esgoto e coleta de lixo. Entretanto, uma das épocas que ficou tão conhecida quanto a do século XIV foi a de Londres, que ocorreu entre 1665 e 1666. No período de um ano, mais de 100 mil pessoas acabaram morrendo por causa da doença, e isso representava um quarto de toda a população da cidade. No início do século XX, com o desenvolvimento de vários medicamentos, o número de vítimas da peste negra diminuiu de forma absurda. No Brasil, apenas 2 casos foram identificados entre 2000 e 2017, sendo que a última morte pela doença foi em 1986. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu fiz esse vídeo para mostrar como é importante que a gente siga regras quando há uma pandemia global, levando em conta que a peste negra não foi a primeira pandemia do mundo e a Covid-19 dificilmente será a última. Eu sei, não é fácil. Você que está vendo esse vídeo provavelmente tem um emprego e talvez até mesmo seja um trabalhador autônomo. Só que, nesse momento, o melhor que podemos fazer é ficar em casa para evitar que a doença se espalhe ou que nós, ou até mesmo um ente querido, seja contaminado. Ficar em quarentena não é legal, mas é para o bem de todos. Aproveite para ler um pouco. Inclusive, vou deixar aqui embaixo na descrição o link para você poder comprar Mary, tanto o e-book como a versão física do livro. Ou, se você já leu meus livros, aproveita para maratonar todos os vídeos aqui do canal. Hoje eu vou ficando por aqui. Abraços e até o próximo vídeo.